Acabe, ele vivia ali rodeado em um mundo em que parecia que tudo estava certo. Se eu pudesse dar um tema para a lição de hoje, para a nossa reflexão de hoje, esse tema seria quando a maioria não está com a verdade. Eu poderia falar sobre isto. Quando um cenário nos aponta para alguma coisa, quando pessoas nos dizem que o certo é aquilo, quando tudo parece que o certo a se fazer é determinada coisa, e a pessoa vai ali cegamente guiada por aquelas pessoas, toma uma decisão e a pessoa vai e se dá muito mal lá na frente. Qual que é o problema? É o problema da pessoa estar como que em uma bolha social. O que é uma bolha social? De uma forma mais simples e didática falando, é como se a pessoa estivesse envolvida de um cenário em que tudo aparentemente estivesse perfeito. Sabe aquela pessoa que talvez foi criada pelos pais, tudo que queria o pai dava, tudo que pedia o pai falava sim. Aquela pessoa que a vida toda só ouviu elogios, a pessoa que tinha os seus desejos atendidos. A pessoa acha-se o rei, a pessoa se acha um príncipe, a pessoa se acha todo-poderoso. Mas quando ela sai daquele ambiente familiar ou daquele ambiente que a pessoa estava ali, e ela se insere na sociedade, ela dá de cara com a realidade, ela percebe que o mundo não é assim, é como se aquela bolha que envolvia essa pessoa fosse estourada e a pessoa tivesse que lidar com a realidade totalmente diferente daquilo que ela estava acostumada ou que ela pensava que era. Então, este rei, Acabe, ele tinha ali os seus profetas. E havia um grave problema ali, que esses profetas que diziam ser do Senhor, esses profetas que diziam falar em nome de Deus, eles falavam apenas aquilo que o rei queria ouvir. Eles faziam apenas a vontade daquele homem. Eles em nenhum momento se preocupavam em trazer a vontade de Deus. Não. Eles queriam falar aquilo que ele queria ouvir. E talvez você pode dizer, mas comigo não é assim. Será que não? Como que nós estamos nos dias de hoje? Será que eles estão conseguindo manipular o nosso pensamento? Será que estão conseguindo manipular as nossas escolhas? Você pode me dizer, não, eu faço o que eu quero, eu decido o que eu quero, eu sei decidir o que é certo e o que é errado, mas talvez coisas simples e imperceptíveis tenham nos levado a cometer alguns erros. Não sei se você já ouviu falar dessa palavra, mas você já ouviu falar de algoritmo? É um exemplo simples que eu vou dizer nessa noite aqui. O que seria um algoritmo? Para quem tem um pouquinho mais de conhecimento na área da informática, sabe do que eu estou falando. Mas para quem é leigo no assunto, imagine que aí no seu celular, ou no seu computador, ou na sua Smart TV, tem ali um robozinho. O espião, ele está ali para te observar. Ele está ali para ver tudo que você faz, para ouvir tudo que você diz, para estar sempre de olho nas suas escolhas, nas suas decisões. E então, quando você vai, abre o seu telefone e você lê uma notícia, você gosta daquela notícia, você curte aquela notícia, vai, opa, ele gostou de. Ele começa a te direcionar para um conteúdo parecido com aquilo. Ou então você vai ouvir uma música, você vai lá no YouTube e você procura uma música, uma canção, e você gostou daquilo, curtiu aquilo, você pode ver que aparece várias coisas parecidas, várias canções parecidas com aquilo, ou vários vídeos daquele mesmo assunto, daquele mesmo tema. E com isso, o algoritmo ele vai te mostrar aquilo que você quer ver, aquilo que você quer ouvir. Então, com isso, principalmente no lado da política, muitas pessoas se tornam extremistas, sejam para a direita ou seja para a esquerda, porque a pessoa começa a ver uma notícia somente daquele jeito, que isto é o certo, que aquilo é o certo, e a pessoa vai vendo, e o algoritmo está lá, te manda mais texto, te manda mais coisa, você vai se informando apenas de um lado.
enquanto que do outro lado, do outro argumento, você não tem nenhuma informação. Isso, as pessoas são manipuladas a ter um pensamento diferente, a ter decisões diferentes, a ter gostos diferentes de outros. Esta é a chamada estratégia de dividir para conquistar. Quanto mais as pessoas se dividem, quanto mais as pessoas divergem de opinião, divergem de pensamento, divergem de conceito, mais difícil fica haver união, que é o que Deus sempre quis em torno da humanidade. Então, para ficar apenas nesse exemplo, quantas vezes, talvez você já passou por isso, você está talvez dentro do carro, dirigindo, conversando com uma pessoa, você diz, eu queria comprar tal coisa. E quando você chega em casa, você pega o seu telefone, talvez você vai ali acessar uma rede social ou vai fazer qualquer coisa e está lá a propaganda exatamente daquele item que você queria comprar. Será que é coincidência? Não. Alguém está te vendo, alguém está te ouvindo, alguém está querendo colocar o que você quer diante de ti. Assim fica muito fácil a pessoa errar nas decisões, errar nos seus argumentos. Por quê? Porque a pessoa está rodeada por um cenário em que tudo diz a mesma coisa. E então, o ser humano tem a tendência de falar o seguinte: se todo mundo está fazendo isso, vou fazer também. Se todo mundo diz que isto é bom, isso é bom. Todo mundo está com esse pensamento, então se eu ser do contra, não faz sentido. O que acontecia naquele reino é que todos faziam ou falavam aquilo que aquele homem queria. São de um. Seu nome era Micaías. E Micaías, ele é um caso bastante raro. Micaías é aquela pessoa que ele não está nem aí preocupado se a pessoa que está para ouvir a sua palavra vai pensar ou vai ouvir. Micaías representa aquele que tem um compromisso com a verdade, seja ela boa ou seja ela ruim. Mas o problema é que a humanidade ela tem a tendência de amar mais a mentira, porque a verdade costuma doer. A verdade costuma doer. E muitas vezes a pessoa prefere ouvir uma mentira que vai afagar o seu ego do que ouvir uma verdade. Por exemplo, antes as pessoas iam à igreja, assentavam-se e a palavra que era falada no altar, a pessoa assistia, a pessoa ouvia, gostando ou não. Hoje, nos dias atuais, o que é muito comum? Quando você quer decidir uma congregação para se reunir, você vai fazendo visitas. Você chegou em um certo lugar. Eu não gostei do que eu vi, eu não vou ficar aqui. Você chega na outra. Eu não gostei do que eu vi, não vou ficar aqui. E você vai indo até chegar a um lugar que se molde àquilo que você gosta, aquilo que você pensa, aquilo que você acredita que é o melhor para você. E então a pessoa, eu gostei daqui, vou ficar aqui. Um exemplo ainda mais comum. Você diz, hoje eu vou assistir uma pregação. Você diz, hoje eu quero aprender sobre... Hoje eu quero ouvir alguma coisa sobre determinado assunto. Aí você procura alguma coisa entre aquilo que você quer ouvir. E você começa a assistir aquele vídeo. Se você não gostei disso, vai, troca. Realmente é difícil as pessoas, tendo ali na sua mão um controle, com a opção de mudar a qualquer momento, ficar assistindo algo que contraria o seu ser, algo que contraria o seu pensamento, algo que contraria o seu desejo do seu coração. Porque o homem tem a tendência de querer moldar Deus ao seu jeito, ao invés de fazer o contrário, que é se moldar à vontade de Deus. Então, buscando ali a pessoa a ter o seu desejo atendido, é muito mais fácil nós procurarmos ouvir aquilo que nos agrada, aquilo que nos faz bem. Quando tem algo não nos faz bem, algo que é contra o que nós desejamos, a tendência do ser humano é
de descartar. E Acabe falou: ó, Josafá, é o seguinte, tem um aqui, mas eu não gosto dele. Só que Josafá, ele tinha achado aquilo estranho, porque imagine, 400 profetas e todo mundo, vai, você vai vencer, vai, a vitória é sua, vai, Deus te deu na tua mão, só coisa boa. No meio de 400 cabeças pensantes, Josafá falou o seguinte: será que não tem ninguém que discorda disso, não? Não tem uma opinião divergente? E então, Acabe vai falar desse cara: olha, esse Micaías é um profeta, mas eu não gosto dele porque ele é do contra. Ele não fala bem para mim. Então, foi mandado que ele viesse. E enquanto foram buscar esse profeta, o show continuava. Diz aqui o versículo 10 do capítulo 18, 2 Crônicas, que Zedequias, filho de Kenana, ele fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás aos sírios até de todos os consumires. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo: sobre Ramote Gileade que prosperarás, porque o Senhor a dará nas mãos do rei. Olha só, não é algo muito comum aos dias de hoje? Usando-se objetos para tentar, de uma forma ou de outra, fazer com que a palavra que eles dizem ser de Deus ter uma incisão, ter uma aceitação maior, trazer ali, de uma certa forma, atrair mais a atenção de alguém. A pessoa chegar e falar simplesmente a pura e genuína palavra de Deus pode não ser muito atrativo para alguns ouvidos. Então, o que se é feito em muitos lugares que se dizem casa do Senhor é as pessoas fazerem shows, pessoas fazerem espetáculos, pessoas fazerem várias coisas para chamar a atenção, como que se a palavra de Deus já não fosse o suficiente para convencer o homem de que aquela palavra é de Deus. E aquele falso profeta vai fazer um chifre de ferro, vai dizer: está vendo esse chifre aqui? Representa a força com que você vai ferir, que vai acontecer. Enquanto o show continuava na presença daqueles reis, uma pessoa, um mensageiro, foi buscar Micaías. E o versículo 12 vai nos dizer que aquele mensageiro falou a Micaías: eis que as palavras dos profetas a uma boca são boas para com o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Está vendo? Profecia encomendada, palavra encomendada. E o versículo 13 diz: Micaías disse: vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isso falarei. Como isso é raro, como isso é difícil, como isto é complicado. Uma pessoa estar ali à completa disposição de Deus, pronto para enfrentar um rei, pronto para enfrentar 400 falsos profetas, pronto para enfrentar um sistema, pronto para falar de peito aberto aquilo que ninguém queria ouvir. Dar a cara a tapa nos dias de hoje e falar aquilo que ninguém queria ouvir, quando o que você tem a dizer é da parte de Deus, é algo extremamente necessário, porém extremamente difícil. Porque as consequências podem vir. E vai nos dizer o texto que, ao chegar perante o rei, Micaías, como que de uma forma irônica, ele vai dizer o seguinte: olha, pode subir, você vai prosperar. Então, o rei, percebendo que ali havia uma ironia naquele profeta, ele vai dizer no versículo 15: até quantas vezes te conjurarei para que não fales, senão a verdade? Ele diz: fala a verdade, pode falar. O que você tem a dizer? E então, Micaías vai dizer o seguinte: olha, eu vi, Deus está me mostrando todo o povo de Israel disperso, porque não há rei. Deus está me mostrando, olha quão profundo é isso. Quem puder ler esse capítulo completo aqui, é muito forte isso. O versículo 19, versículo 18,
vai dizer o seguinte: ouvi a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado no seu trono, todo o exército celestial em pé, a sua mão é a sua esquerda. E disse o Senhor: quem persuadirá Acabe, rei de Israel, a que suba e caia? Disse mais: um diz desta maneira, e outro diz de outra. Versículo 20. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: com quê? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu o persuadirás e também prevalecerás. Sai e faze assim. E Micaías continua dizendo o seguinte: olha, esse espírito de engano, ele veio e ele entrou na boca de cada um desses profetas. Aquilo que você ouve que parece tão bom ao seu coração, aquela palavra de vitória que faz tão bem à tua alma, aquele coach gospel que está muito na moda agora, aquela mensagem de autoajuda que massageia o seu ego, que fala aquilo que você quer ouvir, que faz você se sentir tão bem consigo mesmo, que faz você se sentir o amorzinho do papai, que faz você se sentir a menina dos olhos do Senhor, que não há confronto, uma palavra que não faz com que o homem se arrependa, uma palavra que não faz com que o homem se converta. Essa palavra está muito em alta nos dias de hoje. Esta palavra, ela é vinda desse mesmo Espírito, o espírito de engano que está para persuadir, que está ali para levar uma pessoa a ter uma grande queda, até mesmo chegar à sua morte, seja ela física ou espiritual, porque a pessoa gostou de ter o seu ego massageado, a pessoa não quis ouvir Deus falar. E então, quando Micaías traz esta palavra, vai acontecer que ali alguém vai chegar irritado, vai agredir a Micaías, vai lhe dar uma bofetada. E o rei, ainda mais irritado, vai falar: está vendo? Ele só fala o que eu não quero ouvir. Ele é do contra. Agora vou dar um castigo para você. E então o rei vai e diz: prenda este homem, leve-o e o ate em uma prisão para que ele venha passar a pão e água. Esse homem vai passar pão e água e ele vai ficar lá até eu ir para a guerra, vencer a guerra e eu voltar. Então Micaías, naquela certeza do que o que ele falava era verdade, ele vai dizer: ok, pode ir. Se você voltar, é porque Deus não falou comigo. Olha só a convicção daquele homem. Ele vai dizer isto: olha, eu tenho certeza que foi Deus que falou comigo e Deus me falou: você vai para essa guerra, você não vai voltar, mas se você prefere ouvir os 400 profetas encomendados, ok, faça o que você quiser, você é um homem livre para fazer as suas escolhas. E então, resumindo aqui, o que vai acontecer é exatamente o que Micaías disse. O rei Acabe, ao chegar na guerra, ele pensou: vou me disfarçar como um soldado normal. Ele vestiu ali a sua arma, ele vestiu ali a sua couraça, ele vestiu ali o seu material de proteção para a guerra. E ele está ali disfarçado como um soldado qualquer. E vai nos dizer o texto que, versículo 33, que um homem, na sua simplicidade, armou o arco e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. O que aconteceu é que no meio da batalha, um homem simples, um pequeno soldado, um pequeno guerreiro, ele vai pegar ali a sua flecha e vai atirar aquela flecha ali ao esmo, atirar ali sem direção. E diz o texto que aquela flecha vai passar no meio daquela guerra, cheio de soldados, cheio de pessoas. Aquela flecha poderia ter atingido a cabeça de qualquer um, ela poderia ter se perdido, ela poderia ter acertado em alguma árvore, em alguma pedra, mas ela vai passando, ela vai encontrar justamente aquele rei. E ela vai entrar justamente por uma única brecha, que era as junturas da couraça, ou seja, um único espaço. Um espaço ali
que é praticamente impossível um flecheiro treinado acertar. Mas podemos observar que foi o próprio Deus quem guiou aquela flecha, que acertou aquele homem, feriu aquele homem. Ele disse: estou ferido. Aquela ferida foi mortal para aquele homem. Ali mesmo ele ficou. Ali mesmo ele morreu. Ali mesmo cumpriu-se a palavra daquele homem que dizia: tu vais, mas tu não vais voltar, porque tu preferiste ouvir aquilo que agrada o teu coração, mas tu não queres ouvir aquilo que o Senhor está falando. E o perigo de estar nessa bolha social, para não ficar apenas nesse texto, nos diz ali no livro de Jeremias, no capítulo 14 e no versículo 13, um texto que eu queria compartilhar com vocês. Jeremias 14 e 13. Jeremias 14, 13 disse: então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que os profetas lhe dizem: não vereis espada e não tereis fome, então vos darei paz verdadeira neste lugar. Mas disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa e adivinhação e vaidade, e o engano do seu coração são o que ele vos profetizam. Assim diz o Senhor acerca dos que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado, e dizem que nem espada nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. Jesus Cristo foi bem claro quando ele disse que o mundo vai de mal a pior, que haveria aflições. Então, quando chega alguém e vai dizer: não vai haver fome, não vai haver espada, pode ficar tranquilo que você não vai ser atingido, pode ficar tranquilo que nenhum mal vai vir sobre você. Sabe aquelas pessoas que pegam ali o Salmo 91 e diz que Deus é obrigado a te proteger, que Deus é obrigado a fazer aquilo que você quer, que Deus ali é um servo que está cuidando de você o tempo todo como se fosse um guarda-costa? São falsos profetas. Por quê? Eu não estou aqui dizendo que vai vir só desgraça na sua vida, mas eu estou dizendo que todos nós estamos sujeitos a passar por enfermidades, passar por dificuldades, passar por morte, passar por provações. Então, se aquilo que vem para nós é somente aquilo que nós queremos ouvir, Deus está dizendo: não fui eu que falei isto. Deus continua nos dizendo ainda mais, ainda em Jeremias, no capítulo 23, no versículo 16 e no versículo 21, Jeremias 23 e 16. Jeremias 23 e 16 diz: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinam-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Versículo 21. Eu não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Eu não lhes falei, todavia eles profetizaram. Ainda no capítulo 23, a partir do versículo 30, Deus dá uma dura palavra, dizendo: eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eu sou contra os profetas que usam da sua língua, e ele disse, eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam. Eu creio que você já ouviu isto, aquele sonho tão mirabolante, cheio de detalhes, cheio de fantasias. Eu não estou dizendo que tudo que você ouve não é de Deus, mas o perigo de a gente ouvir algo que não é de Deus é muito grande. Que diz aqui que eles contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras, com as suas leviandades, pois eu não os enviei, eu não lhes dei ordem e não trouxeram proveito nenhum a este povo. E quando eu perguntar a este povo, ou qualquer sacerdote, dizendo: qual é o peso do Senhor? Então lhes dirás: vós sois o peso, eu vos deixarei, diz o Senhor.
E quanto ao profeta e ao sacerdote e ao povo que disser, peso do Senhor, eu castigarei o tal homem e a sua casa. Essa palavra, essa pequena reflexão, eu quero deixar bem claro que a gente não está condenando que todo mundo que está dizendo, falando coisas boas da parte do Senhor é um falso profeta. Não. Ao longo da história, várias pessoas disseram coisas boas. Mas pense comigo, quando o cenário é ruim, quando a pessoa está em pecado, quando a pessoa não está compromissada com o Senhor, quando a pessoa não quer ouvir nada do Senhor, quando a pessoa quer viver da sua própria vontade, e ela acha que Deus vai dizer, estou satisfeito, parabéns, continue assim, eu aprovo, vai dar tudo certo. Será que vai dar certo mesmo? O problema é que as pessoas caem nessa cilada de estarem cegos. E isto é algo que pode acontecer com qualquer um de nós. Uma das palavras mais marcantes da Bíblia para mim é quando Saulo estava ali perseguindo os discípulos de Jesus. Saulo, ele estava no seu coração com a melhor intenção. No coração dele ele dizia, essas pessoas aqui estão deturpando a palavra de Deus, essas pessoas aqui são inimigos de Deus, então eu vou matá-las, eu vou persegui-las, eu vou prendê-las, eu vou fazer isso para o bem de Deus. Por quê? Porque Saulo foi criado numa bolha. Saulo foi criado em um ambiente dos fariseus em que ele foi desde a sua infância doutrinado. Desde a sua infância ele ouvia apenas uma coisa, e ele achava que aquilo era o certo. E quando ele tem um encontro com o próprio Jesus, e aquele homem ali, no desespero, ele diz, quem és tu, Senhor? Jesus lhe diz, eu sou aquele que você está perseguindo. Imagine a confusão na cabeça daquele homem, quando tudo que ele acreditava, tudo que ele fazia, foi reprovado por Deus. Aquele homem ficou sem direção, e agora? Então quer dizer que eu vivi uma mentira? Quer dizer que eu fui enganado? Quer dizer que aquilo que eu achava que era certo é errado? Quer dizer que aquilo que eu achava que era de Deus não era de Deus? Ele teve que aprender tudo novamente. Muitas vezes você pode perguntar, por que tem pessoas que talvez foi criada lá no mundo e vem para a casa do Senhor e se torna uma pessoa tão esforçada, uma pessoa tão dedicada, talvez muito mais do que aqueles que foram nascidos e criados na igreja. E eu te digo, é porque aquelas pessoas tiveram um olhar de todos os lados. Aquelas pessoas viveram experiências terríveis e negativas no mundo. E quando fazem a escolha certa de estar com o Senhor, elas valorizam muito mais, talvez, do que aqueles que nunca viram o que é errado. Aí você pode me dizer, então, Jefferson, você está mandando a gente ir para o mundo, experimentar o mundo, para que a gente possa valorizar mais ao Senhor? Não. O que eu estou dizendo é para que você agradeça a Deus por nunca ter sofrido lá no mundo as consequências que pessoas estão sofrendo. E valorize mais o fato de estar sendo protegido com a verdade, que é a verdade da palavra do Senhor. Que procure estudar mais, que procure dedicar-se mais, que procure abrir mais os seus olhos para ter um discernimento se aquilo que você está ouvindo é de Deus ou não é. Se aquilo que você está fazendo é de Deus ou não é. E Deus é o Deus aquele que nós estamos buscando nesta noite, para que venha trazer discernimento, para que venha tirar eu, você ou cada um de nós dessa bolha de engano, caso a gente esteja enganado. Que nós possamos ter discernimento, que nós possamos pensar, eu estou buscando ouvir aquilo que eu quero ou eu estou disposto a Deus falar o que Ele quiser e eu corrigir o que for necessário. Que possamos ficar com essa reflexão, que nessa noite você se pergunte sobre isto. Eu não tenho tomado decisões erradas através das minhas emoções. Eu não tenho prometido coisas que eu não posso cumprir ou que eu não deveria prometer. Eu estou buscando ouvir aquilo que eu quero e não aquilo que Deus quer. Eu estou buscando a minha vontade ao invés de buscar a vontade de Deus. Acabe pagou com a sua vida. Eu imagino que no momento em que a flecha atingiu seu coração, ele pôde ter dito, né? E Caías tinha razão. Eu imagino tanto que ele estava com raiva daqueles 400 profetas que bajulavam ele.
Porque na hora da guerra em que ele foi ferido, nenhum daqueles profetas estavam lá. Você sabe do que eu estou dizendo. Pessoas que te mandaram fazer alguma coisa, e você foi e quebrou a cara. Naquele momento de derrota, ninguém deles estava lá para te abraçar. Então, que possamos ter esse cuidado e esse discernimento, para que não seja no momento tarde demais, ao percebermos que buscamos mais ouvir a nossa verdade do que a verdade de Deus. O tempo já passou e vamos ficar apenas nessa palavra. E faremos agora uma oração e que você esteja orando conosco nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai, soberano Deus, que sabe todas as coisas. Nós te pedimos, ó Pai, discernimento. Nós te pedimos, ó Pai, direção. Nós te pedimos, ó Deus, que os nossos olhos sejam abertos para que contemplemos aquilo que o Senhor quer para conosco. Deus, que deixemos de lado os nossos desejos, nossas vaidades, e que possamos, se for necessário, ser confrontados com a Tua palavra, para que aquilo que há em nós, que não te agrada, seja desfeito. Senhor, eu te peço nesse momento por cada pessoa que está nos assistindo. O Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor conhece os erros e acertos de cada um. Deus, que possamos aprimorar os nossos acertos e que possamos, ó Deus, ter o nosso ouvido fechado para toda palavra que não vem de Ti e que está ali apenas para nos persuadir a errar, a nos enganar, a cair, a nos ferir, a nos machucar e a sair da Tua presença. Senhor, meu Deus, se tem alguém que ao longo da tua vida viveu uma mentira e acha que essa mentira é a verdade, da mesma forma como que o Senhor Jesus encontrou com Saulo e lhes mostrou a verdade e ele aprendeu tudo novamente e foi um grande servo na tua obra. Eu rogo, ó Pai, que o Senhor continue fazendo essa mesma obra, entrando em cada coração endurecido, jogando, Senhor, um engano por terra, transformando, ó Pai, aquele coração duro e enganoso em um coração aberto para fazer a Tua vontade. Jesus, se alguma coisa faltou, se alguma coisa eu falei que não é a Tua vontade, o Teu Santo Espírito tem o poder de modificar em cada coração. Por favor, Pai, não nos permita fazer ou falar aquilo que não vem da Tua vontade. Deus, que somente a Tua verdade venha prevalecer, não somente hoje, mas todos os dias. Senhor, rogo uma bênção especial, essa bênção verdadeira que só o Senhor pode dar sobre cada coração nessa noite, sobre cada família que está nos assistindo. Que o Senhor abençoe-nos, que o Senhor fique conosco e nos guarde e nos livre de todo o mal. Somos gratos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. E eu agradeço essa oportunidade, que você que está nos ouvindo aí, seja abençoado por Deus. Em nome da Casa de Oração aqui do bairro Santo Agostinho, um grande abraço a vocês, que Deus esteja com vocês. E se você sentiu de Deus e você precisa mudar, faça isso agora, enquanto ainda há tempo. Deus está te dando essa oportunidade nesse momento e buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Eu agradeço a oportunidade, me despeço, uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Amém.